Então, sem mais delongas, Felipe Oliveira, seja muito bem-vindo. O Felipe que é Solution Partner na empresa Mindset Ágil e ele vai falar hoje com a gente sobre iniciando uma visão de portfólio nas empresas. Felipe, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui, um super prazer te ter com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Nesse momento chique, esse ambiente todo chique aqui, Chiquérrimo mesmo. entendeu? Tô todo nervoso aqui. Inaugurando o Quanto mais XP. nervoso eu tô, mais frio eu fico. Eu tô congelando, então. Oh! Mas daqui a pouco vai engrenar e a gente começa a suar e começa a ficar bom. Pois é, pois é. Não é não? Ô Felipe, já Sim. passar a bola para você, imagino que você tem uma apresentação aí. Sim, vou compartilhar Se aqui. quiser colocar, a gente só dá um ok aqui que tá tudo certinho. Eu já te deixo tudo massa. Qualquer coisa que você precisar, é só me falar que eu tô por aqui. Combinado? Fechado. Boa apresentação então. Até já. Obrigado, Cecília. Obrigado a todo mundo aqui que está presente. Bastante gente aí vendo online. Obrigado pela presença, disponibilidade para estar aqui, né? Não é fácil a gente conseguir agenda hoje em dia, principalmente, para estar aqui presente, para ver conteúdo, para ouvir aqui palestrantes, esse povo super qualificado aqui, né? Eu até comentei com algumas pessoas que eu conheço, falei, o que que eu estou fazendo aqui falando junto com essa galera chique, né? Mas vamos lá, a ideia aqui é conseguir trazer um conteúdo legal para vocês e ajudar a conseguir vencer alguns desafios no dia a dia, tá? Ou então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre visão de portfólio nas empresas, e quando eu falo de visão de portfólio, é aquela visão de gestão de portfólio de demandas, entregas e de produtos, né? Dado a nossa trilha. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou fundador e consultor na Mindset Ágil, uma empresa de consultoria e treinamentos falando de gestão, agilidade. A gente usa um pouquinho de cada prática aí para conseguir fazer com que as empresas tenham as suas melhores versões dentro do dia a dia. Eu também sou curador e coautor da Jornada Colaborativa, já escrevi vários capítulos em livros aí, hoje eu estou concluindo alguns livros, que é o livro de Lean Digital e Governança Ágil. Também sou professora, dou aula em alguns lugares, dou aula aqui na Mindset Agile também, e sou Solution Partner da Kanbanize, que é uma plataforma, uma ferramenta de gestão de portfólio, e gestão de demandas, tanto no nível operacional quanto estratégico. Aqui algumas empresas que eu já tive contato com a Mindset Agile nos últimos anos. E, pessoal, hoje, esse papo de portfólio ele precisa ser o mais direto possível para vocês. Tá? Simplesmente para que vocês consigam ter o conteúdo de uma forma mastigada, direto ao ponto, e conseguir vencer esse desafio que é a gestão de portfólio. Tá? Uma coisa que eu esqueço de fazer de vez em quando, mas acabei de lembrar, se alguém aí que está me ouvindo, né, for algum deficiente visual, a gente está aqui com o fundo da XP Educação, um fundo preto com uma faixa branca embaixo, eu estou com uma camiseta preta, então estou quase que me confundindo com a tela, com o fundo. Estou com uma camiseta preta, eu sou caucasiano, uso óculos com armação preta, estou com um fone de ouvido cobrindo aqui a minha cabeça e os ouvidos. Tenho o cabelo enrolado que já está no ombro já, tá? Sou muito bonito, tá bom? Muito, uma feição muito legal aqui, bem bonito mesmo, tá bom? E quem discordar é inveja. Muito bom. Bom, pessoal, eu vou resumir a nossa palestra aqui em exatamente 3 tópicos, tá? Então, o que é um portfólio? Eu vou focar aqui muito em portfólio Kanban. Para que serve, quais são os benefícios de falar de portfólio Kanban nas empresas. Vou falar de alguns desafios, alguns aprendizados que eu tive na hora de falar de gestão de portfólio e dar algumas dicas para vocês a nível de primeiros passos de como conseguir usar isso no dia a dia e fazer com que vocês consigam gerar mais visibilidade sobre as entregas dos seus produtos. Beleza? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, se por um acaso o áudio falhar, alguma coisa assim, coloquem aqui, por gentileza, tá? E aí a gente vai ajustando aqui qualquer coisa, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui para visualizar vocês. Ok. Beleza, galera. O que é o portfólio Kanban? Eu acho que no dia a dia a gente tem diversos desafios quando a gente fala de visibilidade. E visibilidade, querendo ou não, é um desafio constante. É um assunto que, quando a gente fala de visualizar o trabalho, que ele está eternamente presente
dentro das empresas, porque você precisa enxergar o que está acontecendo, como que essas coisas estão acontecendo, se existem bloqueios, impedimentos, desafios, dependências com o trabalho que a gente está olhando. E é também um assunto ambíguo, porque, no final das contas, visualização é uma questão de deixar informações explícitas. E cada um tem necessidades de informações diferentes, tá? Então é extremamente importante que a gente compreenda esses pontos, tá? Então, quando a gente vai falar de visualizar o trabalho no dia a dia, seja o nível de profundidade, o nível de informação que a gente quer ver, tem algumas perguntas, algumas coisas que a gente se questiona com frequência. Primeiro como que a gente está visualizando o trabalho? Né? Como que nós, gestores, líderes, empreendedores, líderes de produtos, temos visibilidade do que está acontecendo? Eu dou consultoria para algumas empresas, uma delas, por exemplo, a gente está começando a fazer esse trabalho de gestão de portfólio, onde não existe visibilidade de trabalho para essa empresa hoje. Então, como é que a gente consegue visualizar esse trabalho de forma clara, explícita e simples? A mesma forma, como é que as outras pessoas estão visualizando esse trabalho? Como que as pessoas que estão de fora do nosso círculo ou de fora do nosso time visualizam o trabalho? Tem uma frase que o David Anderson coloca. O David Anderson é um dos precursores, é o precursor principal aí do método Kanban, né? E ele coloca que quando você deixa de ter visibilidade sobre o trabalho, você passa a querer ter visibilidade sobre as pessoas. Então, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, né, empresas perguntam como é que eu consigo entender mais o que as pessoas estão fazendo, a primeira pergunta que eu faço não é nem relacionada a isso. Eu pergunto, você tem visibilidade sobre o trabalho, primeiramente, independente de quem está fazendo? Porque no final isso envolve muito essa questão. Outro ponto é o nível de visibilidade que a gente está entregando atende à necessidade que aquela empresa tem sobre visibilidade, que aquele time tem, que aquela área tem. Quais tipos de informação são mais relevantes hoje para essas pessoas? Né? Será que a gente está oferecendo o nível de informação adequado? Será que a gente está entrando no nível de história de usuário, sendo que para aquele público específico precisamos entrar num nível de discussão de features apenas, ou de projetos, ou de objetivos, às vezes? Tá? Será que a gente está dentro do nível de informação correto? Será que os nossos produtos estão se beneficiando com isso? Né? Será que na hora de planejar os produtos no dia a dia, a gente consegue extrair algum benefício para melhorar essa gestão de produto? Então, sem muito rodeio, né? Definir portfólio é uma questão meio difícil, porque cada visão cada empresa, cada autor vai olhar de um jeito, né? Mas eu gostei da definição que a Kanbanise faz, que é onde o portfólio Kanban ele é uma abordagem holística que habilita visualizar esse trabalho e gerenciar o fluxo desse trabalho, do produto, no nível de sistema, não mais no nível operacional. Eu começo a elevar o nível de discussão de forma tática e ou estratégica. Tá? Então, esse tipo de visibilidade, pessoal, nos traz diversos desafios, mas principalmente nos oferece uma janela, uma forma da gente conseguir garantir mais alinhamento entre uma área de produtos e as outras áreas da empresa, entre produtos e marketing, às vezes produtos e design, né? Depende de como o seu time está estruturado aí, produtos e comercial. Tá? Você consegue gerar um nível de visibilidade que essas pessoas precisam para entender o que está acontecendo no produto, entender se aquela demanda que, por exemplo, aquela pessoa vendeu para o cliente, como é que está essa demanda. Tá? A gente consegue oferecer para as pessoas que estão em outras posições na empresa, em às vezes cargos mais, vamos chamar de olímpicos, né? Diretoria, vice-presidência, presidência, onde que estão essas grandes demandas, esses grandes objetivos, ou os grandes problemas que a gente quer resolver para os clientes. E a gente também consegue fornecer um nível de controle melhor, porque aí não olhamos mais para as coisas como uma lista de demandas ou uma série de trabalhos. Estamos olhando uma perspectiva mais orientada como se fosse um funil de demandas mesmo, né? Onde tudo que está mais para a esquerda nesse portfólio Kanban faz parte de um nível de necessidade de estudo maior. Então, eu estou no momento de discovery, de concepção, de viabilidade. Tudo que está mais à direita, eu estou olhando com um viés um pouco mais técnico, executivo, operacional. Tá legal? Então, essa imagem, pessoal, eu gosto muito dessa imagem porque eu acho que ela resume muito bem o que é um portfólio. Quando a gente pensa em gerenciar visibilidade, em gerenciar as demandas e o fluxo dessas grandes entregas no dia a dia, para mim ela traz uma perspectiva muito importante. E muitas vezes, muitas empresas que eu já vi compartilhando conteúdo sobre essa gestão de portfólio, eu vou citar algumas porque são conteúdos públicos, né? Que já foram divulgados em palestras, só tem aí da FIT, Web Motors,
a Sicredi, que tem esse tipo de material e traz exatamente essa perspectiva, numa visão onde eu consigo tomar decisões diferentes e ter políticas diferentes a cada momento que eu estou dentro desse portfólio. E tudo que está à minha esquerda é um pouco mais incerto, enquanto tudo que está à minha direita é um pouco mais direcionado. Tá? E aí, por que eu teria uma visão de portfólio no final das contas, né? Tem muita gente que quando a gente vai falar sobre portfólio, fica um pouco assim, porque eu vou ter controle, vou ter que ficar atualizando esse gráfico, vou ter que ficar atualizando essas colunas, esse projeto, esse quadro, né? Mas no final, o que isso me ajuda, né? Tem diversos benefícios que a gente pode falar. Um deles é você conseguir fazer uma gestão de ideias, gestão de entrega dos produtos de forma mais simples, de forma mais direta, de forma mais transparente para as áreas de negócio. Em muitas, você pode usar a gestão de portfólio por diversas ferramentas, mas se a gente for pensar em Kanban, por exemplo, todas as áreas da empresa acessando a ferramenta e conseguindo ter acesso à informação. Tem empresas aí no mercado que hoje conseguem ter visibilidade sobre as suas demandas e nem PPT usam mais para falar de roadmap. Tá? Usam ferramentas e a gestão de portfólio em si. Você também consegue ter uma gestão de dependências diferente. Né? Se você tem múltiplos times que às vezes compartilham demandas ou partes do código ou partes da jornada do produto, esse time aqui ele cuida do mobile, esse time aqui cuida do desktop ou do web, né? Versão web. Você consegue, através de uma gestão de portfólio, criar visibilidade de fora a fora entre quais times estão atuando aonde. Tá? Você também consegue gerar um nível de comunicação aprimorada para stakeholders e para a própria área de produtos, ter o alinhamento adequado. Eu já trabalhei com times de produtos onde os PMs precisavam se conversar diariamente, às vezes a cada 3 horas tinha que ter um nível de conversa. Com o portfólio eles conseguiam ter uma visibilidade maior sobre o trabalho. Você também começa a ter flexibilidade para incluir políticas de gestão. Então, se a gente enxerga o portfólio como uma visão de fluxo, como o desenho que eu mostrei para vocês agora há pouco, você começa a enxergar que no final das contas, processos para gerenciar produtos são políticas, em muitos contextos. Tá? E essas políticas elas podem ser aprimoradas, adaptadas, remodeladas para se encaixar melhor no propósito que você tem, que é resolver os problemas do seu cliente, garantir que o que está dentro do seu fluxo consiga ter uma decisão adequada, ou seja, tudo que você está priorizando ali, que está numa coluna de priorização, por exemplo, de fato precisa ser feito, de fato ajuda você a entregar resultado, e consequentemente em que ponto que isso está a nível de progresso. Tá? E aí, pessoal, na minha jornada aí de mercado, eu tive alguns desafios para levar gestão de portfólio, para falar de gestão de portfólio, e tem dificuldades para a gente conversar sobre isso. Tá? Dá para ter aqui mais 2 dias de palestra só para a gente falar sobre desafios que vocês devem ter sobre visibilidade e que eu já tive, que todos os nossos palestrantes que tivemos até agora tiveram. Mas tem alguns aqui que eu quis trazer que para mim foram gritantes para conseguir trazer isso para a realidade da empresa. Tá? Show. O primeiro aprendizado que eu tive aqui, pessoal, é que o engajamento das pessoas para usar portfólio não pode ser baseado na urgência que a gente tem, como agentes de mudança, por exemplo. Né? No final das contas, um gerente de produtos, um PM, um PO, também é um agente de mudança. Tá? Dentro de um escopo específico, mas ainda assim são agentes de mudança. E, pessoal, a duras penas, eu percebi que, por eu achar esse assunto importante, gerar esse nível de visibilidade e controle, gestão e transparência, não necessariamente as pessoas que estão à minha volta, mesmo PMs e POs, iriam se engajar por isso. Eu precisava convencê-los de formas diferentes, eu precisava trazer um nível de senso de urgência, mas também benefícios claros para essas pessoas, para que elas consigam entender o porquê que essas coisas são importantes. Tá? Eu já tive que trabalhar muito próximo a diretores, vamos chamar de heads de produtos, melhor dizendo, com heads de produtos que tiveram grande resistência sobre o uso disso, né? E eu vou falar disso daqui a pouco. Uma coisa que eu aprendi também é que o portfólio tem públicos diferentes, e esses públicos têm necessidades de informação diferentes. Então, às vezes, a forma como eu exibo o portfólio para gerentes e coordenadores do negócio e de produtos, não necessariamente é o mesmo tipo de informação que um diretor vai precisar ver, que um conselho administrativo, conselho diretivo vai precisar ver. Talvez tenha que ter informações diferentes, no nível mais alto, no nível mais resumido na discussão. Outro ponto é que, pessoal, portfólio, a forma como a gente faz gestão de portfólio, tem muito a ver com feedback também. Tá? O processo de aprimorar a prática, o quadro, o fluxo e o processo de gerenciar portfólio também está à mercê de feedback. Porque você vai precisar estabelecer rotinas.
para atualizar esse quadro, por exemplo? Digamos que você tem um quadro de portfólio, né? Com as mesmas colunas que eu mostrei para vocês lá no desenho. Com que frequência a gente vê se esse processo está sendo executado? Será que eu preciso de reuniões a mais? Pô, será que eu tenho que me alinhar semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente? Será que eu tenho que ter alguma cadência de feedback aqui com os meus PMs? Quando a gente for priorizar, a gente vai usar o portfólio, legal, mas existe algum critério específico, uma política de trabalho específica dentro de cada etapa nesse portfólio? Será que tem alguma atividade que eu tenho que deixar clara ali que eu vou executar durante esse trabalho, né? E por fim, outro aprendizado é resistência, tá? Eu tive vários desafios na hora de falar de resistência de trabalho, resistência para falar de portfólio, tá? Em um desafio específico, eu, em discussão com várias pessoas de produtos, a gente trouxe uma visão de portfólio super legal, definimos ali como que funcionaria, imprimimos, na época a pandemia ainda não era uma realidade, a gente imprimiu um quadro gigante, pessoal, tinha 2 metros de altura por 2 e pouco de largura, todas as colunas ali do portfólio, tudo bonito. Só que a área de produtos da empresa era dividida em 2. Uma se engajou muito bem e compartilhava conteúdo, e as áreas de negócio compartilhavam isso também, se reuniam e a gente conseguia gerar visibilidade para elas semanalmente. A outra área não. Então ficava um quadro incompleto. E essa área que não se engajou, um dos motivos foi resistência, mas o que causou a resistência no final, né? Abordagens que são gatilhos, né, que causam algum tipo de sentimento, seja insegurança, seja, pô, o Felipe está entrando no meu quadrado, no meu reinado aqui de produto, será que ele quer tomar o meu lugar, né? Isso pode acontecer. Então é importante a gente ponderar isso, tá? Algumas perguntas também surgiram no caminho que as pessoas foram fazendo. Então, quais são as etapas de um portfólio? E eu respondo já para vocês, as etapas vão depender da forma como você enxerga o fluxo que essas demandas têm que percorrer. Tá? Quem que é responsável pela estrutura? Bom, no final, as pessoas que precisam atualizar o portfólio, as pessoas que vão trabalhar no portfólio que são os responsáveis. Então eu não preciso centralizar, olha, quem atualiza e fala que o portfólio tem que ser a nível de processo, quadro, fluxo dentro da empresa é só o Felipe. Né? É a Cecília. Vamos deixar a Cecília responsável sobre o portfólio. Não necessariamente, eu posso tornar isso de uma forma um pouquinho mais compartilhada e as pessoas conseguirem gerar esse feedback. Práticas de fluxo se aplicam numa gestão de portfólio? Sim. Vocês vão ver um desenho daqui a pouco sobre exemplos, né? E ali eu apliquei uma limitação de trabalho em progresso a nível de portfólio. Porque não adianta, tá, pessoal? Vocês têm aí um time com 10 pessoas, 15 pessoas. Ah, entrou um épico agora, ou uma feature, uma iniciativa, o nome que for. E ele precisa ser trabalhado pelo time, legal. Ah, entrou uma outra demanda aqui, também tem que ser trabalhado pelo time. Entrou mais uma. Daqui a pouco você tem 5 épicos percorrendo em paralelo o seu fluxo e o seu time doido para tentar trabalhar nesses 5 ao mesmo tempo. No final você vai ter itens demorando mais tempo para serem entregues e cada um desses itens vai frustrar as expectativas dos demandantes. Tá? Eu posso ter demandas de outras áreas dentro do portfólio? Pode. Vai dependendo da forma como você quer que essas informações fiquem vistas, fiquem expostas ali, né? Você tem que ver se isso vai funcionar para você, se isso faz sentido, se essas demandas interferem no seu produto, tá? E se faz parte da sua realidade, beleza? De novo, né, pessoal? Aprendizado, quando a gente for discutir qual é um desses aprendizados aqui, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando deles, né? Mas não dá para eu gastar tanto tempo assim falando de portfólio, né? A ideia é que vocês consigam ter esse conteúdo de forma simples e direta, tá? Beleza. Felipe, eu já entendi o que é portfólio, já entendi como é que funciona o portfólio, para que serve, tá? Mas o que eu tenho que pensar na hora de começar esse trabalho? Né? Qual que vai ser o meu direcionamento aqui dentro? Né? O que eu tenho que fazer para conseguir começar esse trabalho junto ao meu time, junto à minha empresa? Tá? Beleza. Então, pessoal, primeiro, né? E aí eu vou dar algumas dicas, não só a nível de passo a passo, né? Mas também para vocês entenderem alguns cuidados, tá? Então, a primeira dica que eu daria para vocês começarem a pensar em portfólio. Tá? Comece pequeno. Tá? Comece a gerar visibilidade, sim, sobre o trabalho, mas comece pequeno. Pense em uma coisa de cada vez.
tá? Não precisa, claro, se você tiver abertura, se você tiver liberdade, se fizer sentido, se tiver num ambiente extremamente propício para isso, tá? Não é um problema você reunir toda a galera de produtos e fazer isso. Eu fiz isso, tá? Eu tive ali pessoas em volta, né, trabalhando com a gestão de portfólio, que falaram, pô, vamos colocar aqui em prática já para todo mundo, tá? E tudo bem. Mas muitas vezes, pessoal, é melhor você tomar cuidado, porque dependendo da abordagem, isso pode gerar resistência, isso pode fazer com que as pessoas enxerguem isso de forma ruim. Tá? E por quê, Felipe? Por que as pessoas podem enxergar isso de forma ruim? Bom, vocês estão deixando todo o trabalho à vista, né? A gente está colocando tudo à vista para as pessoas. Tem gente que não gosta, tem gente que se sente desconfortável por isso. Então, o líder de produtos que pensa em trazer esse nível de visibilidade também tem que pensar nisso. Tá? Também tem que ter esse viés. Tá legal? Às vezes pode ter uma diretoria que não quer que isso aconteça. Pode acontecer. Tá? É importante você tomar esse cuidado de começar a mostrar o que é positivo dentro desse processo, dentro dessa abordagem, e a partir disso criar feedback ao ponto que as pessoas vão se sentir confortáveis. Tá? Outro ponto, garantir que a liderança esteja próxima. Então, se você, por exemplo, que está aqui, quem está assistindo aqui, não trabalha com produtos, é um agilista, ou se você trabalha com produtos, você é o PO de um time específico, né? Não, se você não olha para a organização como um todo, garanta que você tenha líderes próximos a você que apoiam essa ideia, tá? E que vão, de alguma forma, criar consentimento, ou até mesmo consenso, sobre essas mudanças, sobre essa abordagem. Outro ponto importante, entenda o seu público, se adapte ao público, tá? Colete feedback das pessoas, vejam se algumas cadências que você está usando para garantir esse nível de visibilidade estão sendo úteis ou não. Os 2PM e agilista, tem essa situação também, né? Legal. Outro ponto é focar nos objetivos e nos problemas, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você vai pensar em portfólio, pessoal, pense em algumas coisas. Primeiro, o portfólio é uma ferramenta, é um processo, é uma abordagem feita para ajudar vocês na visibilidade, evolução e desenvolvimento do produto. Não é dos produtos. Não é uma ferramenta exclusiva da área de produtos. Tá? Ela é uma ferramenta para a empresa, exposta para a empresa. Então, a empresa consome aquilo. É quase como se ela fosse o cliente dessa iniciativa. Então, escute o que ela precisa a nível de informação. Tá? A gente precisa envolver todas as pessoas que vão interagir com o seu produto para garantir esse engajamento. Então, se haverá, por exemplo, se terão pessoas que vão influenciar de alguma forma nessa iniciativa, já conheça como é que essas pessoas se envolvem, conheça como que essas pessoas interagem. Tem uma ferramenta usada em gestão de mudanças que é como se fosse um blast radius, um raio de explosão, né? Com quem é a equipe que causa mudanças, num círculo maior, qual é o impacto que essa mudança, que esse processo vai trazer, e quais são as consequências não intencionais que isso vai trazer. Tá? E aí entender como que você pode lidar dentro dessa resistência. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tranquilo? Belezinha. Só tomar uma aguinha para não ficar rouco. Show de bola. Outro ponto, tá, pessoal? Pensar em portfólio. Entenda que previsibilidade precisa existir mesmo no nível de portfólio. Então, nós não somos adivinhos, magos do tempo, que a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Então, pense no portfólio também com viés analítico. Né? Pô, entrou uma demanda aqui para ser priorizada. Não vamos pensar tanto em estimativa, pense em histórico de entrega, pense em vazão, né? Pense em como que a gente está trabalhando as entregas para garantir previsibilidade dentro do portfólio. Tem uma ferramenta dentro do Safe, e o Safe é uma das fontes para esse material, onde você tem um quadro ali, onde na vertical você tem períodos, então semana, mês, o período que fizer mais sentido, aqui na horizontal você tem cada time, ou cada produto, ou cada serviço, ou cada value stream, né? Muitas vezes eu já usei esse tipo de abordagem para gerar um nível de previsibilidade. Então, quando o item lá no portfólio chegava numa determinada coluna, a gente já sabia que tinham determinados itens dentro daquele épico, ou daquela iniciativa. Então, por exemplo, o item chegou ali na coluna de concepção do portfólio, que é um momento de refinamento e quebra de história. Poxa, quebramos 20 histórias dentro desse épico. Ok, qual que é a vazão do time que vai trabalhar nisso? A vazão do time é 4 itens por semana. Então esse item aqui vai ser entregue em 5 semanas.
Então, se a gente está na primeira semana de julho, daqui a 5 semanas, primeira semana de agosto. Então, a gente colocava lá nesse quadro um post-it falando, essa demanda aqui tem como expectativa, com X% de certeza, mas se entrega na primeira semana de agosto. Isso alinhava a expectativa com todo mundo. Tá? Isso permitia com que todo mundo da empresa, quando a gente fez isso, visse quando que aquilo poderia ser entregue. Isso dava alinhamento para comercial, para falar com o cliente, para marketing, para gerar material de comunicação, para branding, para conseguir trabalhar, para atendimento, saber o que está acontecendo com aquele produto. Tá? Outro ponto é melhoria contínua, tá, pessoal? O portfólio não é algo eterno. Aquela estrutura que você tem hoje no seu processo não é eterna. Tá? Então, procure melhorar continuamente esse processo de forma cadenciada. Permita que as pessoas consigam influenciar também na estrutura desse portfólio. Tá legal? É importante também, e aí eu já fiz isso antes, né, que é o quê? Se você tem vários times, às vezes cada time vai ter a sua própria visão de portfólio. Né? No Camanais mesmo a gente consegue fazer isso de forma extremamente simples. Então eu vou ter ali, cada time vai ter a sua visão de portfólio, ou épicos, iniciativas, roadmap e cards, histórias, e aí depois você tem um outro quadro que agrupa tudo isso, gera visibilidade de fora a fora. Né? Entenda também, pessoal, que o portfólio ele serve para gerar essa visão de fluxo para vocês. Então use práticas de fluxo também. Como eu falei para vocês antes, work in progress, como é que eu trago políticas explícitas, como é que eu trago cadências, tá legal? Outro ponto, gere comunicação. Não estou falando para você gerar um PPT para cada apresentação do portfólio, tá? Mas cada vez que você estiver mudando coisas no portfólio, cada vez que você tiver informação ali dentro, deixe isso explícito para a empresa. Se tiver uma rede social, mostra, olha o que a gente fez no portfólio, atualizamos isso aqui, né? Gere comunicação, tá? E de acordo com o público, que é o comitê executivo, por exemplo. Às vezes o próprio portfólio, como existe hoje, não é suficiente. Traga para as outras pessoas também essa visão, tá? E, pessoal, o portfólio não é a sua meta, tá? Se você é um PM, se você é um head de produto, se você é um PO e você quer trazer uma ferramenta dessa, uma abordagem dessa para gerar visibilidade sobre as entregas dos seus produtos, entenda que isso não é a sua meta, isso é um meio, é uma forma que você está usando para gerar comunicação, para gerar alinhamento, para gerar transparência. Tá legal? Esses são alguns exemplos de coisas que a gente já mexeu a nível de configuração. Esse de baixo aqui, por exemplo, foi um mais recente, onde a gente estabeleceu todas as etapas a um nível mais tático para visibilidade. Então aqui a gente consegue ver todas as etapas a um nível mais tático, e aqui as etapas a um nível mais estratégico, onde a gente consegue gerar visibilidade. E acima disso ainda a gente tinha uma visão a nível de OKR, então onde que cada demanda estava dentro de qual OKR, dentro de quais Key Results. Vejam que aqui a gente tem políticas de work in progress, tanto no upstream quanto no downstream. Tá? E aí, de novo, não é um certo ou errado, essa melhor forma, essa é a forma mais adequada, não, é a forma que se encaixou para aquela realidade. Pode ser que para vocês essa estrutura aqui faça mais sentido, pode ser que para vocês nenhuma dessas estruturas faça sentido, mas é importante que vocês experimentem formatos diferentes para garantir que haja uma visão de fluxo dentro da sua estrutura. Tá? Pessoal, aliás, deixa eu até mudar de ordem aqui esse slide. Essas são algumas das referências que eu usei para construir esse material. Tá? O livro do Ágil Escalado da Jornada Colaborativa, o livro sobre gestão de projetos do Kanban, o Lean Change Management, do Camanais, perdão, o próprio livro de Upstream Kanban, da Kanban University. Usei alguns artigos que a Camanais e a Scale Agile fornecem também de forma pública, e vocês conseguem consultar esse material sobre portfólio a qualquer momento. Tá? Dúvidas? Perguntas? Cecília, eu já posso responder as perguntas do chat? Apareceu uma aqui já. Claro que pode. Legal, ó. Duas pessoas aqui já te acompanho, Felipe. Tranquilo. Duas pessoas aqui perguntaram sobre qual ferramenta eu utilizo para gerar portfólio. Eu uso o Kamanize, tá, pessoal? O Kamanize, essa estrutura que vocês viram aqui, ó, é uma estrutura que o Kamanize consegue gerar. Então, você tem um quadro aqui, às vezes, estratégico, e aí dentro desse quadro você consegue ter toda a visão a nível de programa, projeto, o que fizer sentido para vocês, e em cada time também ter essa visibilidade. Então, eu uso hoje e ofereço para as empresas hoje, preferencialmente, o Kanbanize,
Não por ser apenas parceiro, mas principalmente porque consegue entregar esse nível de visibilidade e gestão de dependência entre múltiplos times e áreas, tá? Boa, Felipe. Tem mais perguntas aí na mão? Ou passamos aqui para o Q&A? Pode passar para o Q&A, se tiver alguma outra, a gente já, Ah, não, no já Q&A traz. acabou que o pessoal foi perguntando no chat mesmo. Ah, Deixa eu ver beleza. aqui. Que mais, galerinha? Perguntas, Pedindo o dúvidas? seu LinkedIn. LinkedIn, mando já já. Vai aparecer um QR Code aqui já já, eu compartilho com Ah, vocês. fechou. E sobe um pouquinho tudo, por gentileza. O que você respondeu agora é qual ferramenta você utiliza para a construção do quadro, Isso, né? exato, exato. Felipe, então é isso. Certinho? Bom, pessoal, muito Temos. obrigado pela interação, pelo papo. Espero que vocês tenham gostado desse material. Quem quiser no LinkedIn, tá aí o QR Code. Vocês conseguem acessar qualquer rede social. Quando é bom, não surge dúvida. Boa. Você viu aqui, né? Eu ia falar isso. Pois Eu é, ia reiterar isso, inclusive. né? Sucinto, perfeito, direto ao ponto, pronto, acabou, não tem dúvida. Tá ótimo, conteúdo maravilhoso. Obrigada, É Felipe. bom que eu respondi umas 4 perguntas em outros slides, né, já. É, Legal, galera. De novo, muito obrigado pela oportunidade, pela presença aqui, quem está conseguindo assistir aqui até agora. Obrigado pela interação, Cecília, por estar aqui presente com vocês hoje. Entre tantas pessoas excepcionais que fornecem esse conteúdo. Quem quiser saber mais sobre mim, quiser saber um pouquinho mais dos conteúdos que eu compartilho também, só entrar no QR Code. Tem aí canal do YouTube, Facebook, Instagram, o que mais tiver que ter tá aí. Belezinha? Valeu. boa, pessoal. Felipe, obrigada mais uma vez, viu? Um grande prazer mesmo e um privilégio te ter aqui. Que a gente se veja em breve. E Também. nos veremos, eu tenho certeza, em outros eventos, em outras oportunidades aqui. E Assim Tatiana espero. reiterando aqui, né? Não teve muitas perguntas porque foi esclarecedor e ponto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima.